não só para compor textos, você também precisa ser iluminado para ler os textos. Aí chegamos num ponto que, assim, é difícil uma pessoa que crê que a Bíblia é a palavra de Deus discorde de tudo que o senhor falou aqui agora. Óbvio. E os áudios com o Pablo Marçal, pastor Eduardo? Por exemplo, tem algo que o senhor falou lá no áudio que o senhor não falaria, então, hoje, 6 anos depois? Depende para quem. Não, para ele. Eu vou te dizer. Não, vamos lá. O áudio que escreveu, então, eu vou te responder de maneira clara. Deixa eu concluir a pergunta. Ó. O áudio é... Obrigado. O áudio é o senhor falando para ele. Tá a live no YouTube. O áudio é o senhor falando para ele. Ok. Não, com ele eu estou falando como um advogado ateu. Isso. Mas que era ateu, agora nós batizamos. Beleza. Obrigado. Tem algo naquele áudio que o senhor fala assim, não, peraí, 6 anos se passaram, eu estudei mais sobre isso, ou eu repensei, não sei o que lá. Ou é aquilo ali mesmo? Porque parece, eu não li o livro, mas o Dr. Vailate deu uma olhada, que tem afirmações ali que comprometem a sua fé que o senhor está apresentando aqui agora. Eu creio na inerrância das escrituras, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Só aproveitar de novo. Só vou citar um texto do Kindle. E aí ele fala, ok, pode citar. Ok, vamos lá. Página 4 do Kindle dessa obra do Eduardo Reis e com o Pablo Marçal. Abre aspas. Afirmar que a Bíblia é inerrante é o mesmo que afirmar que toda a Bíblia é a palavra de Deus. No entanto, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus, o que é diferente. Abre aspas, fecha aspas, está lá. Ok, vamos lá. Isso se repete várias vezes no texto. Então do que nós estamos falando? Nós estamos falando da edição. Perfeito. Nós estamos falando da construção do texto de forma editada, das cópias. Não estamos falando em nenhum momento dos autógrafos, porque nós não temos. Se o senhor não tem, eu não tenho, seria desonestidade falar de autógrafo que não existe. Que não existe. Se eu não tenho, eu não tenho, só não pode provar o que você está falando. Né? Então, é simples assim. Nós cremos assim. Cremos assim. Não podemos provar isso. E a minha argumentação, desde o início, e naquele momento também, e em toda a argumentação que eu faço, e de novo, por que eu não repito isso? Porque eu estou dizendo, eu não era pastor de uma igreja naquele momento. Hoje eu sou pastor de uma igreja. Em 4 anos, nós fomos, em 4 anos e meio, de 20 pessoas para 3.500 pessoas por semana. 16 mil pessoas por mês passam na igreja. Eu nunca toquei nesse assunto. Porque esse assunto não é importante para a construção daquilo que Deus está fazendo através do Espírito Santo no nosso meio como comunidade. Entende? Nós batizamos pessoas, nós cuidamos de pessoas, nós amamos pessoas, nós ensinamos a palavra, colocamos pessoas em seminários, fazemos pessoas fazer curso, investimos recursos em pessoas, temos uma comunidade extremamente saudável, não existe nenhuma característica ali na nossa comunidade de heresia, não existe nenhuma característica que possa condenar ou apartar a igreja do restante do grupo cristão, protestante nesse país. Então é um monte de espantalho, um monte de fantasma, caricatura, rotulação, cancelamento na internet, de forma desrespeitosa, sem cuidado, sem amor. Entende? Por que a nossa teologia não é construída para amar pessoas, para cuidar de pessoas? A nossa teologia só está sendo sempre construída para dividir, para ser intolerante, para nunca conseguir ouvir o diferente, para nunca conseguir ouvir alguém que pensa diferente ou que quer aprofundar, amadurecer um conceito. A minha proposta é só amadurecer o conceito da palavra. E não sou só eu, não. Se você pegar os que escreveram, os próprios que escreveram, a declaração sobre a inerrância de 78, de Chicago, porque os pais da igreja, ainda que a gente queira voltar com essa questão da inerrância lá nos pais da igreja, queira voltar lá nos profetas, quando Deus dizia, assim diz o Senhor, e a palavra, o conceito não era conhecido como nós conhecemos hoje. A palavra não tinha o significado que tem hoje. Então eu estou falando da atualidade, eu estou falando da vida real, eu estou falando do pastoreio prático, de você pegar pessoas que vão ter que enfrentar a vida, não debaixo do nosso sombreiro, não debaixo do nosso guarda-chuva, mas vão ter que enfrentar a vida numa universidade que vai ser confrontado. Por que os nossos filhos estão abandonando a fé na universidade? Porque nós nivelamos eles por baixo. Achamos que eles não têm capacidade de compreender. E aí nós não discutimos com eles, fundamentando, a gente coloca eles para repetir um monte de coisa que a gente acredita, e quando chega lá, é tudo desmontado em minutos. É contra isso que eu estou, contra a ignorância. Porque, para mim, o fundamentalismo radical é o pai da ignorância. Então, veja, quando o senhor pergunta, você falaria de novo? Sou pastor há quase 5 anos, nunca falei desse assunto. Ele não é importante assim. Fizeram dele um assunto importante assim. Está lá pelos que fizeram. Isso não é importante para a salvação. Se você não crê na inerrância como a gente crê, não toca na sua salvação. Então, precisa me chamar de herege. Porque quando você chama uma pessoa de herege, você está condenando a pessoa ao inferno. Porque o povo não sabe mais o que fala. Eles não medem as palavras. Não conhecem o conceito. Doutor Vailate, quer falar mais alguma coisa? Não só, eu só diria que
O pastor Eduardo, ele comentou que a ideia do amor e da compaixão são importantes. Eu assino embaixo, é verdade. Eu só diria, não dizendo que você não disse, não é isso, mas eu só diria que as duas coisas são importantes. São as duas asas, digamos, do pássaro, né? Senão ele fica andando em círculos. O amor e a compaixão cristã são importantes. Caso contrário, nós não seríamos cristãos. Jesus vai dizer, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então isso é o fundamento do cristianismo, correto. Mas o outro lado do cristianismo é que nós temos um fundamento também para a nossa fé e que envolve esse apreço, esse amor e esse cuidado zeloso que nós estamos tentando demonstrar aqui nesta manhã, agora não é mais manhã, deve ser tarde, acerca da palavra de Deus. Então eu diria que as duas coisas são importantes, que é tanto esse amor, essa compaixão, esse trato fraterno, cristão, piedoso e assim por diante, educado, né, e cortês, mas sem negociar jamais os valores bíblicos, teológicos, que de fato se consolidam como fundamentos da nossa fé cristã. Afinal de contas, se somos cristãos, nós somos a partir daquilo que nós lemos e ouvimos na Bíblia. Não é uma fé cristã que ela surgiu ou caiu de paraquedas, ela é resultado da tradução da Bíblia para os seus diversos idiomas ao longo do mundo, a partir das línguas originais, hebraico, aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo, e a partir das traduções desses textos, traduções estas que podem ter problemas e tem, correto? Manuscritos e outros, mas a partir disso que nós temos a nossa fé. Por isso que eu julgo que é importante esse nosso bate-papo sobre inspiração, inerrância e tudo é fundamental para a nossa fé. O pastor Eduardo quer fazer duas perguntas. Duas perguntas. Primeira, quando uma comunidade de fé, e quais são, eu quero aprender do senhor, quando uma comunidade de fé, quais são as características de uma comunidade de fé que guarda zelosamente os cuidados com a palavra? Quais são as características de uma comunidade de fé que guarda zelosamente a palavra? Bom, ela estuda a palavra, ela lê a palavra, ela busca praticar a palavra, ela busca proclamar essa palavra, ela busca ter uma vida cristã diária de acordo com os valores presentes na palavra, sobre a oração, sobre o amor ao próximo, sobre o amor a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e assim sucessivamente. O tipo de liturgia que deve ter, que tipo de relacionamento com Deus e com as pessoas e com o seu entorno e com a sociedade e com o planeta deve ter, de forma bem sucinta, isso tudo que uma comunidade de fé deve ter. Tudo isso. Tudo isso que o senhor falou é o extrato da comunidade que eu sou pastor da Reino e acrescento mais uma mensagem extremamente cristocêntrica e uma igreja que expressa a Cristo e não o ministro. Porque nós decidimos não ficar na infantilidade de expressar ministros, como fazem a maioria das igrejas que eu conheço, e aqui tecendo uma observação crítica, as igrejas que expressam mais o ministro do que o próprio Cristo. Nós decidimos que a nossa igreja, quando nasceu, sabíamos mais o que não iríamos fazer, que nós não queríamos, do que o que queríamos. Mas decidimos expressar a Cristo, ter uma mensagem cristocêntrica, música cristocêntrica, comunidade que tem comunhão, e comunhão não é só sentar para sentar e comer, não. Tudo que o senhor disse é o extrato do que nós somos como comunidade. Como, então, por causa de uma discussão teológica, no âmbito da teologia, porque nunca chegou isso no âmbito da vida da igreja, da vida prática da igreja, que eu pastoreio, ok? Pode taxar como herege uma comunidade inteira. A igreja não é herege. Mas alguém falou que a comunidade, a igreja que o senhor pertence inteira é tudo herege? Quem falou isso? O Tribunal Digital. Falaram que a igreja é herege. Tem nome? Não, tem vários nomes. Inclusive, nós estamos com várias ações sendo movidas contra essas pessoas. Contra influencers irresponsáveis que taxaram toda uma comunidade por causa de uma discussão teológica de herege. E vou voltar a dizer de novo, não sou eu que estou dizendo, não. 300 teólogos, dos mais importantes e renomados possíveis, admirados por muitos de nós aqui, se reuniram em Chicago, em 1978, e escreveram um artigo, que foi chamado a Declaração de Chicago sobre a Inerrância. Eles, não eu, no artigo 19, disseram que essa questão da inerrância não é uma questão referente à salvação. Ponto. Ninguém perde a salvação por não querer a inerrância. Então você taxar de herege uma pessoa que está discutindo um argumento teológico, porque isso aí é uma percepção teológica, não uma verdade bíblica, como a inspiração, quando o senhor leu aí, que a inspiração, ela é bíblica, indiscutivelmente bíblica. Inerrância é uma percepção teológica. Não podemos confundir isso, que é isso que confunde o brasileiro. E aí você não pode tocar no assunto, porque parece que a palavra ficou amaldiçoada. Isso aqui não tem ROI. Eu não tenho ganho nenhum com uma discussão dessa. Entende? Por que eu decidi estar aqui?
por causa desses tribunais virtuais, pessoas inconsequentes e irresponsáveis. Então, essa foi uma pergunta. Eu tenho uma segunda pergunta para o doutor. Peraí, aqui você se sentiu... Não, aqui não. Aqui a única coisa que eu iria dizer, e eu, com todo respeito ao pastor Elias Soares, que é uma pessoa que eu aprendi assistindo na internet a admirar, entender que a fala dele foi intolerante, agressiva, desrespeitosa, desnecessária. Não falei que ele era meu aluno, não sei por que ele ficou tão ofendido. Não falei... eu coloquei a fala dele porque você deixa eu só falar. o mencionou. E eu não falei... Mas eu não ouvi antes também. Eu mencionei de uma maneira respeitosa. E a agressão foi outra. Né? Foi uma agressão. Isso aqui simplesmente foi uma agressão. Gratuita. Porque ele tem em mim uma pessoa sempre gentil, que sempre lhe serviu. Eu servi ele. Ele não falou que foi lá na minha escola vender livro? Eu servi ele. Por que me agredir assim? Por que me agredir? Por que da intolerância? É essa intolerância, César, que nós temos que combater, tem que acabar. As pessoas têm que ter maturidade para discutir termos. O senhor quer falar, doutor? Só para dizer por quê. Porque assim, se na ponta que vocês estão é da igreja, na ponta que eu estou é da universidade. E na ponta que eu estou é do não convertido. Deixa eu explicar na ponta da universidade o que tem me preocupado. Não obstante eu dê testemunho, eu haja com os alunos, eles têm muita dificuldade de se manterem firmes, porque as ferramentas são ferramentas que não são ferramentas muito, muito bem preparadas para que eles possam se manter firmes. Então a gente tem que qualificar essa juventude. A juventude mudou, o mundo mudou. E como o mundo mudou, não é mudar o evangelho, mas a gente tem que qualificar melhor. E eu vou dizer outra coisa, também importante. O que está impedindo a gente de mudar é exatamente essa nossa tendência de, por causa, é a mundanização. Porque o mundo discute, a partir de algoritmo, a necessidade de polemizar, né? Quando a gente vai fazer card, o card tem que colocar sempre alguma coisa. Não sei quem fala na cara de não sei quem, tal coisa. Não sei quem humilhou. Aí a gente faz uma versão gospel disso. E essa versão gospel, eu quero dizer o que gera. Gera grana. Gera grana, mas não gera transformação e base. E aí eu me alegro de estar aqui. Eu gostei muito do Dr. Vailate. Vou dizer por quê. Porque o Dr. Vailate disse várias coisas. Eu já gosto de Eduardo. Conheci o pastor César. Apreciei. O Lucas Gesta é meu amigo. Então é um querido. É um querido. Pensa uma pessoa que eu gosto. Mas o Dr. Vailate, ele mantém o que ele tem para dizer. Ele pontua o que ele tem para dizer. Mas assim, faz isso de forma cordial, faz de forma zelosa, faz de forma respeitosa, consegue ouvir o que a gente diz, consegue repetir o que a gente diz. Então, quando a gente tem isso aqui... A gente interrompe ele deixa. Mas quando acontece isso, sabe o que acontece? Nós melhoramos. Eu aprendi com ele, com o pastor Eduardo e com o senhor. Eu tenho certeza que ele também aprendeu. Assim, nós estamos nos complementando, nós estamos aliados para complementar. Exatamente. Quando eu disse, por exemplo, o senhor falou do final, agora eu vou falar do começo, falei dos teólogos. Percebe? Uma aliança de irmãos para gerar uma harmonia, uma confiança. Se nós fizéssemos mais isso, nós não faríamos como está acontecendo com os jovens. Os jovens chegam lá, armados, eles são minoria, muitas vezes são minoria, querem ficar brigando com todo mundo, daqui a pouco eles desistem, e passa 2 anos, eles estão sem nenhum rumo. Eu cansei de ver isso. É verdade. E por isso, só para terminar, por isso que o meu ministério hoje pastoral é com essas pessoas. E é por isso que eu estou aqui. E às vezes a academia são os anos mais áridos da vida espiritual da pessoa, porque ele chega lá assim, dessa forma e acaba... Pastor César, sabe por que eu vim para cá? Nossos filhos não têm que ir mais para a faculdade. Pastor César, eu vim de férias... E não é tá errado, né? E não é um pastor de uma igrejinha no bairro, não. Pastor Eduardo, Eduardo, Pastor Eduardo, a razão de eu ter vindo para cá, assim, eu vim para cá com muito gosto, eu vim de Feira de Santana. Não é porque eu queira promover livro, você não me vê divulgando nada em lugar nenhum. É porque eu, de fato, acredito que espaços como esse podem construir uma reflexão tão boa e um movimento tão bom para fortalecer a igreja e deixar a igreja preparada, por exemplo, para quando olhar uma coisa que parece estranha, como as coisas que foram ditas pelo pastor Eduardo, a gente aprender a fazer esse caminho, o caminho de chama. Eu acho notável. Chama, dialoga, limpa o campo, preserva a igreja, preserva as pessoas e no fim entrega o quê? Entrega maturidade para as pessoas. Então, isso é o serviço do reino. E a gente está aqui servindo o reino. Perfeito. Bom, eu quero... Alguém mais quer falar? Acrescentar alguma coisa? Eu só ia dizer algo bem breve e sempre de forma muito irênica, como tenho buscado me portar aqui em outros debates, podcasts e tudo. Ele não disse sou irênica e não irônica. Não sou dono da verdade, não sou absolutamente melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Apenas ponto de uma fala do pastor Eduardo Reis, que ele comentou sobre a importância da inspiração
que ele entende que a inerrância não é tão importante. Eu divirjo respeitosamente. É tudo bem, conceitualmente. tudo bem, é só conceitualmente. Perfeito. Mas assim, eu divirjo, eu entendo que não dá para falarmos de inspiração, a Bíblia sendo inspirada pelo Espírito Santo, Deus conservando os autores na escrita dos autógrafos e tal, por mais que tenhamos discutido sobre cópias e tudo, e admitir eventuais contradições ou erros e que ela não seja inerrante ou que a inerrância não seja até fundamental para a salvação. Eu tenho uma divergência quanto a isso, porque... Não sou eu que falei, foi os de Chicago que falaram. Não, perfeito, mas eu digo, mas você parece-me... Sim, eu estou só repetindo o que eles estão dizendo lá. Mas você concorda com isso? O que eu estou dizendo para o senhor é que o uso do termo, ainda que eu também divirjo do senhor quanto ao uso do termo... Não tem nenhum problema. O que tem que ficar claro aqui é que em nenhum momento eu, que sou apaixonado pelas Escrituras Sagradas, sou apaixonado pela Igreja de Cristo, estou aqui descredibilizando, porque essa é a tentativa da internet, de me colocar de um lado como alguém que está desconstruindo a Bíblia, minando a autoridade da Escritura, minando a autoridade da revelação divina. Isso não aconteceu aqui, eu não fiz isso aqui, não fiz isso em lugar nenhum. Mas nesse caso, viu? A nossa discussão é simples. Mas, então deixa eu dizer onde eu divirjo dos dois. Só um detalhe. Mas eu acho que isso é importante porque toca de perto aquilo que o pastor César perguntou agora há pouco, é o que eu falei. E ele comentou muito bem, ele tocou na ferida. O problema todo, um dos problemas que devem ter gerado tudo isso, não apenas os videozinhos, os shorts, aquela coisa toda, mas o teor, o conteúdo do que o irmão escreveu, ou hipoteticamente escreveu com o Pablo Marçal, eu recebi uma enxurrada de pessoas para me mandarem o texto e que eu acabei comprando. Eu comprei pelo Kindle na Amazon. Sim. Eu confesso, e de novo, eu digo com todo respeito, pastor, que quando eu li a parte sobre a inerrância, eu quase caí duro. Eu falei, ela é problemática demais, ela é complicadíssima, tá errado. Né? E quando o César então me convidou, eu não conhecia, eu conhecia você de alguns vídeos que o pessoal passa na internet, aquela coisa, um conhece o vídeo do outro, nunca tinha ouvido nada e tal. E o César me convidou, eu falei, poxa, vou aproveitar e vou ler sobre o assunto, já que ele é pertinente. E aí eu estava até comentando, eu falei, poxa, se o pastor Eduardo Reis defende mesmo isso, ou do jeito que está, de repente isso não foi muito bem explicitado e tal, é muito complicado, porque de fato atenta contra a Bíblia. E isso que pode gerar reações assim, e eu não concordo com reações beligerantes, tá? Okay. De novo, eu acho que enquanto cristão, eu sou pastor. Porque a gente vê tudo, só não vê cristianismo nesses tribunais digitais. Eu sou cristão, eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e aos meus irmãos. Então, é importante dizer que, discordâncias à parte, que possamos ter em um ou outro ponto, e temos, é natural a seres pensantes, inteligentes e que enxergam o mundo ou a Bíblia ou tem uma cosmovisão de forma ligeiramente diferente. Mas, então, com muitíssimo respeito, de forma absolutamente irênica, eu acho complicado essa dissociação da inspiração, que ela seja importante enquanto a inerrância não seja, porque uma coisa, a meu ver, inevitavelmente afetará a outra e poderá afetar ou afetará a saúde da igreja, a sua saúde de fé, os seus valores, a sua crença. Isso pode ocorrer. Então, daí, eu acho que é por isso, pastor, que essas reações têm ocorrido na internet. As pessoas estão preocupadas, mas é a Bíblia que está em jogo. E aí a oportunidade maravilhosa que você tem de poder falar sobre isso. É simples compreender, ok?